Bom dia! Estamos aqui mais uma vez para trazer dicas, orientações e cuidados para a sua saúde. Hoje trouxemos a doutora Juliana Moraes, ela que é cirurgiã dentista, especialista em periodontia, e vamos falar sobre a periodontite, um problema que é bastante comum nas pessoas. A maioria tem, nem sabe que tem este problema, e vamos trazer aqui como você identificar se você tem ou não a periodontite, como tratar, certo? E no final, depois da entrevista, não deixe de conferir também as dicas que a doutora deixou para uma melhor saúde bucal. Confira! Estamos aqui mais uma vez para cuidar da sua saúde, trazendo sempre dicas e cuidados muito importantes para uma melhor qualidade de vida. Hoje no nosso programa estamos aqui com a doutora Juliana Moraes, ela que é cirurgiã dentista, especialista em periodontia. E vamos falar sobre um tema que é chamado periodontite, algo que é bem comum no dia a dia. Muitas pessoas têm esse problema da periodontite, nem sabem que tem, às vezes até escutam esse nome e não sabem o que é. Então a doutora Juliana veio aqui para nos esclarecer e tirar algumas dúvidas. Bom dia, doutora. Bom dia, Rebeca. Então vamos lá. O que é realmente essa periodontite? Um nome bem diferente, mas que as pessoas falam bastante, escutamos muito, até nas propagandas de cremes dentais, mas não sabemos de fato o que é. A periodontite, também conhecida pelos mais idosos, costumam chamar de seborreia. Hoje esse nome não é mais usado assim, pelos dentistas. Mas enfim, a periodontite ela é uma doença que é um processo inflamatório que acomete o periodonto. O periodonto são tecidos de sustentação e de proteção dos dentes. O tecido de sustentação é o osso alveolar, o ligamento periodontal, o cemento, e o tecido de proteção é a gengiva. Então, a periodontite ela atinge esses tecidos de sustentação, levando à destruição do osso e do ligamento periodontal. E quando não diagnosticada logo no início, pode ter um quadro mais severo, causando até a perda dentária. As causas dessa periodontite é o que? É um desgaste que vem relacionado à idade, ou é a questão da higienização, ou é alguma outra coisa? O que é que de fato ocasiona a periodontite? Então, a causa principal da periodontite é a presença da placa bacteriana. A placa bacteriana são micro-organismos, bactérias, que se aderem à superfície do dente, que quando não são removidas adequadamente através da higienização bucal, ou seja, da escovação, essas bactérias elas vão se acumulando em volta do dente, criando um meio propício para se desenvolverem e causando um processo inflamatório. Inicialmente na gengiva, seria um quadro mais leve, e daí ela pode avançar para o periodonto de sustentação, causando a destruição do osso e do ligamento periodontal. Aquela gengivite que as pessoas falam muito, é um tipo de periodontite? É a periodontite em si? A gengivite ela é uma doença periodontal, já que ela também, a gengiva, ela é um tecido do periodonto, de proteção. E inicialmente essas bactérias, elas vêm e causam um processo de inflamação na gengiva. Então é bom lembrar que nem todo paciente que tem gengivite vai ter periodontite, tá? Tem um processo de inflamação na gengiva. Agora, isso quando não é tratado logo no início, quando o paciente não procura um dentista, e também depende muito da resposta individual de cada paciente, essa gengivite ela pode vir a progredir para uma periodontite, que aí já é a forma mais severa de doença periodontal. Os sintomas, a doutora fala que começa com inflamação nas gengivas, mas tem algum outro sintoma, algum sintoma gritante, assim, que quando a pessoa vem a sentir, diga, epa, tem alguma coisa muito errada aqui, eu preciso procurar um dentista? Sim, os sinais e sintomas das doenças periodontais, ela vem com vermelhidão, quer dizer, pode ter, geralmente tem vermelhidão, edema, uma hiperplasia da gengiva, a gengiva fica com a superfície bem lisa e brilhante, tem o sangramento, esse sim, o sangramento geralmente é o sintoma mais perceptível pelo paciente,
é aquele sangramento constante durante a escovação ou ao se alimentar com um alimento um pouco mais sólido, ele começa a perceber esse sangramento. Então, geralmente é o primeiro sintoma que faz o paciente perceber que algo não está bem e procurar o dentista. E mais específico para periodontite, tem outros sintomas que seria a mobilidade dentária e a recessão gengival. Certo. Nesse caso, quando a pessoa percebe esse sangramento e essa mobilidade dentária, quer dizer assim, que pode perder um dente e assim, quando percebe esse sangramento, tem que se intensificar a limpeza dentária, a escovação, ou tem que diminuir? Como é que deve ser feito? Porque às vezes as pessoas podem pensar que está machucando, não é? E assim, podem até diminuir essa questão da higienização bucal. E pelo que eu tenho uma noção, doutora, pelo contrário, não é isso? Tem que intensificar mais, é isso? Isso, é assim, Rebeca. É bem comum o paciente relatar que tem a gengiva sensível, que quando escova sangra, né? Mas não existe realmente esse termo de gengiva sensível. O que você tem é um processo inflamatório, que pode estar bem no início ou pode estar num grau mais avançado. Então é importante procurar o dentista, né? Casos de mobilidade dentária, aí já é uma consequência bem mais avançada da doença. E às vezes acontece como você questionou, o paciente começa a sua higienização, sente um sangramento, acha que está machucando e deixa de escovar. É pior, porque sem a escovação você não consegue remover aquela placa bacteriana, então ela vai se aderindo cada vez mais ao dente. Então é bom procurar o dentista para ele fazer a avaliação correta. Então, assim, percebendo esse sangramento, alguma alteração na gengiva, a pessoa já procura o dentista para fazer esse diagnóstico. Como é que o dentista realmente dá esse diagnóstico em si que a pessoa está com periodontite? Então, o diagnóstico é feito através do exame clínico e pode ter alguns exames complementares, como o de raio-x, certo? Raio-x perapicais ou panorâmicas, porque aí esses exames de imagem é que lhe dão uma percepção do nível ósseo, né? De quanto esse paciente já perdeu de osso. Mas o fundamental menor, talvez o mais fundamental seja o exame clínico e uma boa anamnese. E ressaltando, Rebeca, que assim, a placa bacteriana ela é um fator causador, né? Principal da periodontite. Mas existem alguns fatores que nós chamamos de fatores secundários ou fatores modificadores que podem vir agravar a patologia. Então, a idade, aquelas fases de mudança hormonal, como puberdade, menopausa, gestação, pacientes que apresentam algumas doenças crônicas, como a diabetes, doenças imunossupressoras do sistema imunológico. Então, isso tudo é questionado junto ao paciente. O fumo, o álcool, tá? A genética também, se já tem histórico familiar de periodontite. Então, na anamnese e no exame clínico, a gente faz esse diagnóstico. O tratamento e a manutenção, doutora, como é que é feito? Então, o tratamento vai depender do diagnóstico, né? Então, a gente tem os tratamentos mais básicos, que realmente é a remoção daquele tártaro, daquela placa bacteriana que está causando o processo inflamatório, e em casos mais severos, às vezes há necessidade de cirurgias periodontais. E também se o paciente apresenta algum desses outros fatores, né, que modificam a doença, a gente às vezes pode precisar também do acompanhamento médico. A prevenção. Prevenção é um nome muito bonito, muito falado, mas muitas das vezes não é muito trabalhada, né? Assim, tem um limite estabelecido de, olha, tem que ir no dentista 2 vezes, 3 vezes ao ano, ou como é? A prevenção ela é feita somente indo ao dentista ou em casa também a pessoa pode dar uma prevenidazinha para evitar problemas bucais? Então, a prevenção é a boa higienização, né? Isso aí o paciente faz em casa. Agora, se ele tem dificuldade, o questionamento sobre como fazer essa higienização, ele procura o dentista e ele vai passar as informações, né? Porque às vezes o que acontece, o paciente escova 3, 4 vezes ao dia, só que às vezes não tem uma escovação adequada. E aí essas placas continuam lá aderidas ao dente. E a manutenção do tratamento, no caso, o paciente que já foi diagnosticado com a periodontite,
Então, ele vai ter que fazer manutenções regulares com o dentista, né? E essas manutenções vai depender de cada caso. Já quem não tenha nenhuma doença periodontal, nenhuma outra doença bucal, é bom pelo menos uma vez ao ano procurar o dentista. Certo. A doutora é especialista em periodontia, não é isso, doutora? Sim. E assim, a senhora está disponível para consultas, exames, esclarecimento de dúvidas? Tem algum local que as pessoas possam lhe procurar para fazer? Sim, Rebeca, tem atendimento lá na clínica, que é na Rua Padre Cícero 1009, aqui no Juazeiro do Norte. Certo, doutora, quero agradecer a sua participação. A senhora que é sempre muito ocupada, mas nos cedeu aqui um pouquinho do seu tempo para gravar esse programa, gravar essas dicas para as pessoas. Lhe agradeço demais. Sinta-se sempre convidada de estar aqui presente para dar uma melhor qualidade de vida ao pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Rebeca. Eu que agradeço o convite. Foi uma honra participar. Bom dia! Vamos agora dar 2 dicas importantes para se ter uma boa saúde bucal. A primeira dica é a higienização bucal, ou seja, uma boa escovação para manter a saúde dos seus dentes e gengiva. Essa higienização ela tem que ser feita de forma efetiva e eficiente. Então, na dúvida, procure seu dentista e peça maiores esclarecimentos. Voltando aqui uma observação para a escovação noturna, aquela escovaçãozinha antes de você dormir. Durante a noite, quando dormimos, nosso metabolismo diminui e com isso diminui também a quantidade de saliva. E a saliva é muito importante para a proteção dos nossos dentes. A segunda dica seria a alimentação. Alguns alimentos são excelentes para a nossa saúde bucal. Entre eles, podemos citar aqueles alimentos ricos em fibras, como maçãs, pera, cenoura, frutas secas, como o damasco, a uva passa, e os alimentos integrais, ou seja, aqueles cereais integrais, como o arroz e as massas integrais. Esses alimentos são importantes porque eles contêm magnésio, que é importante para o nosso osso e dente, e a vitamina B e o ferro, que são importantes para a saúde da gengiva. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas e cuidem melhor dos seus dentes. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Quero agradecer a todos pela atenção, pela companhia, convidar vocês para nos seguirem nas redes sociais. Não se esqueçam de se inscreverem no canal do YouTube. Vocês se inscrevendo nesse canal sempre receberão notificações e e-mails relacionados ao programa, sempre que tivermos novidades. Quero também convidar vocês para estarem aqui novamente próxima terça-feira às 10 horas da manhã, com reprise às 19 horas. E caso você não possa assistir-nos nesse horário, ficará disponível no nosso portal da TV Global 4.com. Até a próxima semana e obrigada!